essa indignação seletiva, ela é bem característica da esquerda, porque assim, na cabeça dos revolucionários, a verdade não existe. Existe o que convém para a revolução e o que não convém para a revolução, que é justamente o que a gente está vendo aqui no caso da Anne Frank. Por exemplo, a esquerda se diz antifascista, eu nem sei se eu posso falar, e antinazista, né? Ela se diz anti isso. Aí, quando chega neste exemplo de Anne Frank, que foi uma menina que foi para um campo de concentração, que morreu lá, se fala em privilégio branco. Qual é o privilégio branco que tem uma pessoa que vai para um campo de concentração e acaba perdendo a vida? Mas isso, como a Cristina falou ali no início do artigo, vem dessa teoria crítica, no caso aqui a gente está vendo um recorte, que é a teoria crítica de raça. Os esquerdistas chamam de teoria crítica, que é o nome ali que foi na escola de Frankfurt, e a gente conhece também essa teoria como o tal marxismo cultural, porque o marxismo cultural clássico, ele via essa opressão entre proletários e burgueses. Depois da Segunda Guerra, eles ficaram pensando assim, como eles não aceitaram a nossa revolução tão maravilhosa se o nosso plano era perfeito? Então, a escola de Frankfurt começou a desenvolver estudos na área da psicologia, e esse marxismo, que ele tinha um recorte econômico, proletários contra burgueses, ele passou a adotar também a esfera psicológica e espiritual. Então, isso já começa a ter mais recortes. Então, a gente tem o recorte da teoria crítica de gênero, a teoria crítica de raça e milhares de possibilidades aí, e que acabam entrando muito em contradição. Por exemplo, eles falam que somente negros podem falar sobre o racismo porque eles têm o local de fala. Então, como é que alguém pode dizer que eu tenho um privilégio? Como é que um negro, nessa concepção deles, né? Um negro não poderia falar sobre o meu privilégio branco porque ele não tem local de fala, ele não sabe se eu sou privilegiada ou não. Além disso, eles destacam, eles falam que o racismo reverso não existe porque as relações de opressão se dão dessa maneira, né? A raça branca que oprime a raça negra. Mas, neste caso mesmo aí, nós estamos vendo o povo judeu, que também foi escravizado. Para uma pessoa que foi escravizada, faz alguma diferença para ela se escravizaram ela porque ela era judia ou negra? Não, o que a gente tem que levar em consideração é a realidade. Um ser humano está sendo escravizado e isso a gente tem que ficar totalmente contra, né? Então, essa história de dizer que o branco tem privilégio é coisa de gente que nunca foi até uma periferia, favela, comunidade, não sei qual é o nome que agora eles estão querendo que a gente use, porque até o nosso vocabulário eles limitam, né? Lá na favela, se tem um branco ou se tem um negro, qual que é a diferença? E como que a gente vai saber se a pessoa está sendo discriminada pela cor da pele ou se ela está sendo discriminada porque, de repente, ela tem uma aparência de ser mais pobre, utiliza roupas ali mais simples, pode sofrer discriminação por vários motivos. E isso é, claro, errado, mas a maioria dos seres humanos não é doente a ponto de considerar a cor da pele um motivo para destratar ou para tratar bem. E a gente precisa lembrar também que nos próprios regimes de escravidão, se a gente for pegar essa escravidão que eles falam, né, dos portugueses que trouxeram os negros para o Brasil, os portugueses atracavam os seus navios na costa da África e compravam escravos dos próprios negros, porque eles têm essa concepção de que a África é uma coisa só, os indígenas, né? Os índios são uma coisa só. Mas tinha briga entre os índios se aliavam aos portugueses para combater uma tribo inimiga, da mesma forma os negros. Então, as relações, elas não têm esse caráter obrigatório de cor de pele. Eu não estou dizendo aqui que o racismo não exista, é óbvio que isso é um problema que infelizmente existe, mas não dessa maneira tão endêmica como eles falam,